Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo ao nosso Engenharia Podcast, episódio número... não sei. Hoje estamos aqui e vamos falar de um tema muito interessante, muito pouco falado na engenharia, muito pouco falado nas empresas brasileiras. Primeiro, Rodrigo, meu parente, Martins, não é parente, mas é Martins também. Seja muito bem-vindo ao Engenharia Podcast, nosso Edson. Portal de engenharia, inovação e empreendedorismo. E aqui nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante. Mas antes disso, deixa eu mudar para cá, esta câmera aqui, porque eu quero pedir para vocês o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, senta o dedo aí nesse negócio, porque não dói, pode sentar o dedo que não dói, curte, comenta, compartilha, para que você consiga alavancar ainda mais a sua carreira, entender com pessoas melhores do que eu, que são os nossos convidados, como você vai fazer para que você tenha sucesso, para que você chegue a ser CEO de uma empresa também, né? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante, deixa eu me apresentar, que eu sempre esqueço de falar meu nome. Galera, muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, apresentador do Engenharia Podcast, consultor de inovação, e hoje nós vamos falar, Rodrigo, sobre... Internacionalização. Internacionalização. O que é isso, né? O que é isso, né? O que esse povo tá perguntando, né? Mas antes disso, roda a vinheta. Quero trazer para vocês... Fala galera do Engenharia Podcast. Esse é o Way Nova, exatamente, esse portal de notícias. E estamos de volta, e agora vem aquela grande pergunta, né? Se empreender no Brasil é difícil, e empreender lá fora, como é que é? Bom, mas antes disso, antes de falar em internacionalização, se apresenta pra galera. Claro. Quem é o Rodrigo, de onde você veio, porque à frente de qualquer profissional ou de um profissional, nós temos pessoas, nós temos histórias e nós temos vidas. Então, se apresente aí pra galera. Perfeito. Então, meu nome é Rodrigo Martins, hoje estou como CEO do International Tech Hub, mas já caminhei aí por outras áreas do conhecimento antes de entrar no ramo de internacionalização, de negócios internacionais, né? Eu, assim como você, tive um contato com a engenharia, tá, Edson? E, a quinta série já veio, assim como você. Como assim, né? Não, de forma alguma, mas eu tive um contato com a engenharia, minha primeira graduação, eu iniciei cursando engenharia química, né? E cursei por 4 anos até que eu descobri que realmente não era para mim, né? Eu sempre gostei muito de química, sempre fui um apaixonado por descobrir coisas novas, né? E tinha pensado que a engenharia química seria uma forma bacana de eu trilhar minha carreira profissional, né? Mas no fim das contas eu sou uma pessoa de humanas, eu gosto de conversar, eu gosto de ter contato. Números para mim são importantes, mas não é algo que eu gosto de trabalhar no meu dia a dia, assim como carreira. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia focar, algo que eu sempre gostei muito, que é falar outros idiomas, viajar, conhecer outras culturas, né? E acabei encontrando nas relações internacionais o meu caminho. Então, através das relações internacionais que eu comecei a ter meu contato com o mundo dos negócios internacionais, né? Então, foi uma graduação que realmente me abriu os horizontes sobre como fazer negócios com outros países, questões culturais, questões diplomáticas que a gente tem que levar em consideração, né? E comecei a trabalhar numa grande multinacional de alimentos. Esse foi meu primeiro contato em ambientes corporativos, né? E ali eu fazia atendimento de clientes do mercado asiático, né? Então, mas era um trabalho muito burocrático, uma rotina, e chegou um momento que eu precisava de mais, de algo diferente. Desafios. Né? E foi nesse momento em que eu conheci a WTM International, que foi a empresa que me, de fato, colocou no mundo dos negócios. Porque a partir do momento que eu entrei na WTM International, eu entrei numa posição de head de expansão internacional da empresa. Então, através dali, eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu tinha de vontade de atuar, eu consegui colocar em prática, de fato, no mundo profissional. E através ali da WTM, a gente foi trilhando os caminhos até chegar hoje aí no ITH, mas eu vou contando mais pra frente as histórias ali, tá? E pra galera que não conhece, tem que mandar um abraço aí pro Lisandro Vieira, porque é o nosso patrocinador master do podcast. A gente só tá nesse espaço aqui graças ao Lisandro aí, WTM. Verdade. Se vocês não acompanharam, ainda tem um episódio dele no Engenharia Podcast, se não me engano é o episódio 17. Se não for, vocês procuram lá Lisandro Vieira, porque eu duvido que tenha muito Lisandro Vieira na internet. É verdade. Então, tenho a agradecer também.
E me diga uma coisa, como é que foi essa questão? Voltando um pouco antes, eu sempre falo pra galera que o Engenharia Podcast, ele é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Ele tem mensagens subliminares nas palavras dos nossos convidados. Ou seja, que o nosso convidado fala, presta atenção porque ele está falando muito mais do que ele está querendo dizer. E você falou uma coisa bem importante ali que é... Você foi para engenharia, você começou a fazer engenharia, se tiver muito gelado, você fala ali que eu diminui o ar, acabei de abaixar a temperatura. Tá tranquilo. Mas você falou uma coisa de, eu entendi o que eu queria. Eu queria viajar, eu queria falar outros idiomas. Ou seja, você buscou o autoconhecimento para você realmente entender o seu propósito. Perfeito. Então, antes da gente entrar na questão profissional, vamos falar de pessoas, humanos, né? A questão humana. Como que você fez para buscar esse autoconhecimento realmente e você falar, caramba, esta profissão, este trabalho está conectado com o que eu quero para minha vida. E ao invés de trabalhar, eu quero me divertir. Então, eu vou me divertir trabalhando. Como é que você fez isso? Cara, é realmente muita reflexão, tá, Edson? Eu acho que se conhecer é muito complicado, né? É difícil a gente falar de nós mesmos, assim, com propriedade, quando a gente realmente não faz esse tipo de reflexão. Então, como eu comentei, eu sempre gostei muito de falar outros idiomas e eu tinha essa vontade de aplicar isso no meu dia a dia profissional, né? Então, eu comecei a pensar de que forma que eu conseguiria trazer esses hobbies, essas coisas que eu gostava de fazer, para uma carreira, mas uma carreira que eu conseguisse de fato ter sucesso, ser bem remunerado, ter boas conexões, conhecer boas pessoas, para lá na frente, um dia que eu falar, bom, parei de trabalhar, cheguei no final da vida, eu consegui olhar para trás com orgulho da trajetória que eu fiz, né? Então, tive que pensar muito, né? Porque não é fácil você abandonar um curso na metade do caminho. Você fez até que semestre da engenharia? Fiz até o 6º semestre. Ou seja, você passou a parte mais difícil, que são os 4 primeiros, que é a peneira ali onde... Passei daquele jeito, né? O fatorial, a gente passa o fatorial, né? Não, mas aquele fator, né? Mas entra aquele negócio, né? É melhor você tirar o 10 e trabalhar pro cara que tira 7 ou tirar 7 e contratar o cara que tira 10? Exato. Então, cara... Pessoal, só para complementar, galera, eu não tô falando que vocês não têm que tirar 10, tá? Estudem Exato. para ser o melhor de tudo aquilo que vocês fizerem, tá? Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é bem isso, né? A gente saber reconhecer também o momento em que as coisas não estão indo do jeito que a gente quer que aconteçam, né? A gente não pode ser simples passageiros, né? Até parafraseando o Lisandro, que gosta muito de usar isso, a gente não pode ser simples passageiros da nossa vida, né? A gente precisa tomar as rédeas e dar as diretrizes que a gente quer, buscar aquilo que a gente almeja. Então, apesar de não ser fácil, né, tem coisas que a gente precisa fazer. E eu acho que esse movimento que eu fiz foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito. Poderia ser um bom engenheiro, com certeza, né? Mas eu acho que com esse caminho que eu escolhi, eu tenho muito mais a somar do que eu teria na engenharia, com certeza. Não, dá para perceber pelo sorriso no rosto, né? Trabalhando aí com essa tranquilidade, essa felicidade. Também, mas galera, ele tá feliz assim porque ele tá tomando. Vocês não sabem o que tem na nossa xícara aqui, ó. Se eu contar para vocês o que tem nessa xícara aqui, é igual... Deixa segredo, deixa segredo. Isso aqui é igual aos Jô Soares, semelhante, vamos lá. Mas agora vamos falar de um ponto bem importante. Voltando para mais uma coisa. Vocês perceberam mais uma coisa que ele falou aqui, a questão de mensagens subliminares? Conecte-se com pessoas que você admira, ou aprenda a admirar quem você está conectado. Você acabou de parafrasear uma frase do Lisandro. Realmente, quando a gente começa a conviver com pessoas... Vamos lá. Você, como diz aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, realmente, conviver com pessoas mais foda do que a gente é massa pra caramba, né, cara? Com certeza, extremamente necessário, né, Edson? Eu acho que, assim, quando você se cerca de pessoas que são melhores que você, que têm mais conhecimento que você busca chegar naquelas pessoas, né? Você quer estar numa roda de conversa e conseguir conversar de igual para igual, trazer ideias diferentes, ideias novas. Então, realmente, você está cercado de pessoas que tem mais conhecimento de você, que tem habilidades diferentes das tuas, eu acho que isso é muito, muito importante, cara. E realmente, para mim, fez uma diferença tremenda, tá? E continua fazendo porque eu tenho buscado cada vez mais me cercar dessas pessoas. Não, com certeza, com certeza. E é uma coisa bem interessante, realmente. Cara, confesso para você que eu gosto quando eu chego num lugar
eu falo, que caralho é esse que vocês estão falando? Desculpa o palavrão, mas galera, pode falar palavrão, porque eu sei que vocês do outro lado também falam e até criança de 5 anos está falando, não que esteja estimulando, mas acaba se tornando parte do nosso vocabulário, basicamente. Então eu confesso que eu acho do caramba quando eu tô num lugar, os caras começam a falar uma coisa, eu falo, que legal. Conta mais. Tô perdido, né? Tipo, você concorda? Mas explica mais, eu não tô entendendo. Cara, porque isso aí te abre muito a visão, né, Edson? Isso, quando você tem contato com assuntos que tu não entende, não domina, eu sou uma pessoa muito observadora, né, cara? Eu gosto muito de observar, de aprender, de ouvir. Quando eu tô num ambiente desse que eu não conheço o que a galera tá falando, cara, eu fico bem quietinho na minha e observo o máximo possível para tentar captar e entender o que eles estão falando para depois eu buscar me aprofundar naquele assunto, sabe? Então, acho que isso também é algo muito importante, né, cara? A gente observar bastante. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. E se vocês querem aprender... Tem aquela frase que fala, né, que se você quer... Como é que é? O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se você é uma pessoa sábia, já se inscreve nesse canal, porque aqui você vai aprender muito com os nossos erros, com aquilo que a gente tentou, deu errado, até porque para a gente conseguir chegar num cargo de CEO, num cargo de... Eu hoje, como inspetor do CREA Santa Catarina, como consultor de inovação na própria CAT, errei muito, cara. Errei muito. E você também errou muito para chegar até aqui. Então, aprendam com nossos erros para que vocês tenham a carreira de vocês acelerada, né? É parte da jornada, né, cara? Aprender faz parte, mas também saber se recuperar dos erros e admitir os erros eu acho que é importantíssimo, né? Isso soma muito e faz a gente crescer. Isso que é bacana, né? A gente faz parte do nosso caminho, a gente não precisa deletar de forma alguma os erros que acontecem no meio do caminho, mas fazer com que eles se somem à trajetória que a gente tá construindo. Então, concordo 100% que errar é importante, mas aprender e corrigir os erros é mais ainda, né? Mas você percebeu que interessante, né? A gente começa a falar, o objetivo principal, o foco principal deste episódio é falar de internacionalização de empresas. Mas não tem como a gente falar de internacionalização de empresas sem falar das pessoas que estão à frente dessa empresa, né? Com certeza, cara. Então tem toda uma trilha de conhecimento, no caso, a ser trilhado. Nossa, ficou meio redundante, mas enfim, o pessoal de casa entendeu. E agora pra gente... Fala sobre a empresa que você está atuando como CEO hoje. Perfeito. O que é o ITH, né? O ITH. Eu falei, ele falou, não é o, é do. É o porque é o International Tech Hub, né? O ITH é uma sigla para International Tech Hub. O ITH hoje é uma plataforma de soluções de internacionalização, então o nosso propósito é elevar o nível de maturidade internacional de ecossistemas de tecnologia e, por consequência, das empresas que formam esses ecossistemas, né? Quando a gente fala hoje de tecnologia, cara, tem pouquíssimo conhecimento em como fazer esses processos de venda ou de compra de tecnologia com outros países. E essas dúvidas, elas se permeiam não só em startups, mas também em grandes empresas, tá? Grandes corporações, empresas aí de bastante renome no país, com volumes estratosféricos de compra e de venda, também cometem erros nessas transações internacionais, né? E aí, vou ter que comentar um pouquinho de como a gente surgiu para vocês entenderem, a história né? da empresa é importante, a gente saber por que vocês fazem o que vocês fazem do jeito que vocês fazem. Exatamente. Então, voltando um pouquinho atrás, né, o ITH ele é uma spin-off da WTM International. Então, na WTM eu atuo ainda uma espécie de consultor, né? Mas a minha função era atuar como head de expansão. O que isso significa? Expandir os negócios da WTM para outros países. E isso trouxe uma bagagem bastante grande em conhecer outros mercados, em conhecer quais são os processos de estruturar uma operação em outros países. Hoje a WTM está presente em 8 países, né? Então já tem um bom conhecimento aí. 8 países? 8 países, cara, 8 países, incluindo Emirados Árabes, que não é muito comum, né, para a grande maioria das empresas, mas tem um potencial gigante para o mundo de negócios, principalmente nessa área de tecnologia que está surgindo muito investimento lá. E eu era responsável por fazer essas conexões, né, a estruturar a operação, abrir conta em banco, cuidar do relacionamento da empresa com essas instituições financeiras que a gente utilizava na operação, né, e a gente sempre teve muito foco na WTM de tratar as importações e exportações
de serviço e tecnologia. Então, cuidar de toda a parte tributária, financeira dessas operações. Ou seja, é uma solução completa, não é somente o vender lá fora. Exato. O vender é uma parte que é importantíssima, né? Mas se a gente não faz as etapas necessárias da venda para outro país, a gente pode não ter êxito, né? Ou aquela venda não ter o resultado que a gente esperava, ou a gente não conseguir escalar o nosso negócio em outro país como a gente imagina, né? Então, é necessária uma preparação. E essa parte onde a gente auxiliava as empresas, né, a fazerem suas vendas ou compras internacionais de serviço e tecnologia foi algo que a gente entendeu que era uma carência muito grande nas empresas, né? Tributação, formação de preço, documentação, né? Eu preciso emitir nota, não emito, como é que fica essa questão? Que tipo de nota emitir, para quem eu vou pagar imposto? E aí, cara, isso é um pandemônio, né? É uma loucura mesmo. E quando a gente fala de Brasil, a nossa tributação aqui, nessa área a gente é campeão, né? Com certeza, uma das tributações mais complexas do mundo que a gente tem aqui. E isso a gente leva para outros países, né? Quando a gente está fazendo negócio com outros países, a gente tem que cuidar não só da nossa tributação aqui no Brasil, mas da de outros países. E como é que funciona essa questão? Já que a gente entrou na questão da tributação, ocorre bitributação, por exemplo, pagar Sim. imposto nos Emirados Árabes e pagar no Brasil, ou pagar no Canadá com e pagar certeza, no Brasil? cara, Como é que funciona isso? Com certeza acontece. Não, deixa eu terminar a história antes. Coisa boa primeiro, depois deixa anotado ali, né? Deixa anotado ali. Mas então, atuando através da WTM, a gente entendeu que era uma dor no mercado, né? E o perfil de cliente que a WTM atende são empresas escaladas, a grande maioria dos unicórnios brasileiros hoje são clientes da WTM, né? Então contam com expertise, know-how e com o suporte do time da WTM para fazer suas operações internacionais. E aí, se eu não me engano, foi no ano de 2021... a gente começou a ter uma proximidade bastante grande com a ACAT, né? Começamos a frequentar cada vez mais o ambiente da ACAT. Só para galera, só para contextualizar, eu falei ACAT também, mas eu não disse o que é a ACAT. Beleza, né? ótimo. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, para as empresas de tecnologia do estado de Santa Catarina, e também nós temos aí o laboratório que é o Link Lab, temos o Midtech também, incubadora, né? Empresas, não. Qual que é o programa? O Link Lab é aquele programa que faz a conexão entre as grandes corporates e as startups, né? Então, as grandes corporates trazem os problemas para dentro do ambiente da ACAT e através do Link Lab eles jogam na mesa esses problemas para que as startups consigam solucionar ou trazer novas formas de enxergar soluções para aquele problema. Então é bem bacana porque promove essa interação de empresa que já está bem escalada com a empresa que está começando aí a sua trajetória, né, no ambiente corporativo. Então é bem bacana, um programa bem massa. Perfeito, vamos lá. Só para contextualizar para a galera o que é a ACAT. Então, Valdo, aí em 2021 vocês iniciaram uma relação bacana com a ACAT. Começamos a nos aproximar e a gente começou a perceber que esses problemas das empresas mais escaladas ou que já estavam atuando há mais tempo aí, eram os mesmos que as startups apresentavam. Então, pensando nisso, a gente falou, cara, a gente consegue ajudar essa galera. Só que através da estrutura da WTM, do perfil de cliente que a gente atendia, a gente não conseguiria dar essa escala ali para o pessoal. Então, para isso que surgiu o ITH. Então, o ITH ele nasceu dentro da CAT, né, observando. Lá dentro. Exato. Inclusive, estamos dentro da CAT hoje, né? Pra galera que não falamos isso, mas vira e mexe, eu tô passando no corredor, Rodrigo, pô, tá aqui. Aí tá com uma galera, e a galera sabe que eu não falo inglês muito bem, então, aí o pessoal vem falar inglês, ali eu falo, caramba, cara, eu preciso estudar inglês. Cara, é extremamente importante, tá? Ainda mais nesse tema aí que a gente vai falar hoje, é primordial a gente ter o domínio de outros idiomas, né? E então aí foi onde surgiu o ITH. Então estou dentro da ACAT, fico durante as semanas lá no espaço do Link Lab, que a gente estava conversando ali dentro. Bacana. Né? E então o ITH ele hoje surge dentro dos ecossistemas de tecnologia para ser a referência dessas empresas no que tange a negociar com outros países. Né? O tema internacionalização em si ele é extremamente extenso, tá, Edson? Se a gente for pegar de cabo a rabo ali do que é internacionalizar um negócio, cara, tem diversas formas que a gente pode internacionalizar, desde exportar, fazer um joint venture, ter um escritório comercial, estruturar a operação em um outro país,
ter somente um vendedor teu em outro país, tudo isso está dentro do conceito de internacionalizar, né? Mas a gente é muito pautado na questão da exportação. Poxa, as empresas podem, desde o Brasil, ter um contato com outro país, ter vendas, ter receita em outras moedas, né? Que é extremamente importante. Então o ITH ele vem para ser o ponto de referência nessas empresas dentro dos ecossistemas de tecnologia, para realmente auxiliar elas nos primeiros passos na internacionalização e como, de fato, operacionalizar essas vendas, né, com sucesso. Ou seja, primeiro a empresa, a startup no caso, uma empresa pequeno porte, começa pela ITH e quando ela se tornar unicórnio, ela vai para a WTM. Ela faz um upgrade, digamos assim. Olha, pode ser um dos caminhos que essa empresa vai seguir, tá? Mas dentro do ITH a gente atende tanto empresas que querem exportar para outros países, assim como empresas que importam aqui no Brasil o serviço de tecnologia. A gente tem diversas soluções integradas na plataforma, softwares, e para os casos em que a gente não consiga fazer um atendimento, porque como eu comentei contigo, essa trilha de internacionalização ela é muito grande, muito extensa, né? E quando não for possível de a gente fazer o atendimento de forma direta, dentro do ITH a gente criou um marketplace de soluções de internacionalização. Isso é novidade, não sabia. Para quem não sabe, entra na plataforma do ITH ali, tem um marketplace show de bola, porque assim... Qual é o site? Passa o site pra galera. É app.techhub.international. Tá, vou botar aqui, vou deixar o primeiro link da descrição, galera. Vai estar o primeiro link da descrição. Ali vocês já conseguem acessar a nossa plataforma. Deixa eu anotar aqui. app.techhub.international. Fechou. Tá? Então, nessa plataforma, a gente desenvolveu um marketplace de soluções para internacionalização, porque é um conceito amplo, as empresas têm etapas a serem cumpridas, né? A gente fez uma analogia a uma viagem de avião dentro da nossa plataforma, né? Então nós temos o pré-embarque, que é quando a empresa está começando a se preparar para essa jornada, né, de internacionalização, ter o primeiro contato, o embarque, que é a jornada dela de venda para um outro mercado, e a chegada, que é a partir do momento que ela está em outro país, não necessariamente fisicamente, né, mas está negociando com aqueles países, e ela passa a ter essas necessidades de contratar outras mão de obras, outras empresas que podem oferecer soluções para ajudar ela a crescer. Então, hoje a gente tem muita empresa que oferece solução para apoiar outras empresas a internacionalizarem os seus negócios, mas está tudo muito pulverizado, né? Está tudo muito espalhado aí. Às vezes até o empreendedor tem muita dificuldade de saber o que eu preciso naquele momento. Então, através do marketplace, a gente está tentando reunir o maior número de empresas que oferecem serviços voltados para a internacionalização, sejam elas aqui do Brasil ou de outros países, né, para poder estruturar o crescimento com êxito da empresa nos negócios internacionais, né. E trazendo uma pergunta bem importante, qual o perfil das empresas que... Ou melhor, geralmente, agora não sei se primeiro seria qual o perfil das empresas ou o que desperta nas empresas o interesse de internacionalizar? Cara, eu vou te dizer que assim, aqui no Brasil hoje a gente tem um problema que eu acho que é cultural, até geográfico também, que o empreendedor brasileiro dificilmente cria uma solução pensando em ser uma solução global, né? Se a gente for conversar com a maioria das empresas aí que estão em processo de crescimento, dificilmente a solução foi pensada em atender o Brasil, a Argentina, a França, normalmente é muito localizada, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente deveria cuidar e observar e já criar soluções focadas em serem soluções globais, que possam se adaptar a novas culturas, trabalhar com outras moedas, respeitar as legislações de um outro país, né? Se a gente cria soluções assim, a gente parte de um ponto que é uma possibilidade de um mercado, que é o Brasil, para 195, que são o número de países que a gente tem hoje, né? Então, o nosso potencial de escalar é muito grande se a gente tem soluções criadas, pensadas a atender global, né? Mas como que surge isso para uma empresa que, nasci para resolver um problema aqui da minha cidade, do meu bairro, do meu país, e apareceu a oportunidade? Cara, pode aparecer de diversas formas. Ela pode acontecer de forma ativa, né, quando o empreendedor busca esse processo de expansão, ou de forma reativa, tá? Para as duas formas que acontecem,
são trilhas diferentes, etapas diferentes que a empresa vai ter que cumprir ali para conseguir, de fato, ter êxito, né, nessas negociações, né? Então, vou te comentar algumas, né? Quando parte do empreendedor, a grande maioria das vezes é uma vontade própria do empreendedor de falar, pô, cara, eu sempre tive o sonho de ter uma empresa nos Estados Unidos, né? Gostaria de morar lá, ou na Europa, em outro país. Então, tem algumas vezes que acontece por vontade do empreendedor, mas falando do lado do negócio mesmo, é óbvio, todo mundo quer garantir uma receita em dólar, em euro, né? Que é extremamente importante a gente ter essa divisão no mundo dos negócios, não deixar tudo numa mesma cesta, né? E conseguir separar um pouquinho, né? Pô, eu tenho receita Brasil, tenho receita Europa. Então, acho que esses são 2 pontos, assim, que levam as empresas a buscarem isso. Mas acontece muito, cara, e com maior frequência do que se imagina, o caminho reativo, né? Que é quando a oportunidade aparece para a empresa brasileira sem ela estar muitas vezes preparada, ter o conhecimento necessário, né? Então, pô, eu posso atender uma multinacional aqui no Brasil que gosta tanto da minha solução que o cara vira para mim e fala, olha, agora eu gostaria de levar teu serviço para Colômbia, que ele já tem talvez filial para Espanha, lá. Exato, o cara é uma multinacional, ele tá presente no Brasil, mas em outros trocentos países, né? Então ele fala, cara, agora eu quero que tu me mande uma proposta para a gente levar a solução para a Espanha, que é onde eu tenho uma outra empresa que faz sentido a tua solução. E aí, cara, o empreendedor nessa hora se vê totalmente perdido. O que eu faço? Né? Por onde que eu começo, procuro, cara? Né? Que eu o cara faço? me falou que eu tenho que mandar uma tal de invoice. O que é isso, que cara? É isso? Como é que eu faço esse documento, né? Como é que eu vou faturar, receber esse dinheiro aqui? Como é que eu trato? Eu vou ter imposto lá, imposto não? E aí, entrando no tema que tu falou, né? Da bitributação, o que é bitributação, né? A gente não pode esquecer, então, só finalizando, né? Que realmente a maioria das vezes acontece dessas 2 formas, mas é muito grande o número de vezes em que acontece de forma reativa, né? Ou então o empreendedor vai participar de uma feira, uma missão, e tá aí a dica, tá, pessoal? Participem de feiras e eventos internacionais. Até te perguntar, mas daqui a pouco você responde se vocês vão estar no Startup Summit esse ano como vocês estavam no passado. Com certeza. Não vamos estar com a mesma estrutura que nós estivemos no ano passado, mas vamos estar sim, porque é um evento que promove esse tipo de interação, tanto com outras empresas do Brasil todo, mas de outros países também, né? E através desses eventos, feiras, missões, também pode aparecer a oportunidade, né, de você encontrar, pô, tem uma outra empresa, um outro cliente meu que precisa do que eu ofereço. E aí você vai ter que obrigatoriamente partir para esse crescimento internacional, né? Então, eu enxergo essas como sendo 2 das formas mais comuns que as empresas têm aí de acontecer, tá? E aí um ponto que eu acho que é bastante importante, Edson, é que a gente tem que deixar claro que a internacionalização é da empresa como um todo. Não é do empreendedor, do diretor, do CEO, né? Não é só ele que vai para ou somente uma área da empresa, né? Que, não, isso aí é do pessoal de vendas que está vendendo lá para a Itália, eles que se resolvam. Não tem nada a ver com isso. Cara, vai cair sobre a empresa como um todo, né? Então, eu acho que ter a consciência de que expandir um negócio a nível internacional precisa ter essa maturidade da empresa e entender que ela como um todo vai enfrentar desafios e que como um time vai ter que superá-los, tá? Sim. E é essa questão também de legislação. De país para país nós temos diferente forma de trabalhar com as leis, digamos assim. Sim. E também tem um ponto muito importante que entra a questão do marketing, a comunicação, como que eu vou falar naquele país? Será que se eu falar, por exemplo, se eu chegar lá em Dubai e falar da mesma forma que eu falo no Brasil, será que vai dar bom? Cara, por diversas vezes até mesmo a marca da empresa tem que ser substituída, né? Às vezes a empresa, diz, por exemplo, o nome da empresa, né? Lá, às vezes tem também esse negócio de registro, tipo o INPE tem no Brasil, também tem nos outros países? Sim, a gente tem determinadas soluções, se faz necessário, né? A gente proteger a nossa solução em outros países, mas o nome da empresa, às vezes, em um outro país pode ter um nome pejorativo ou um significado que não faça um sentido... tipo o tal de Tintim no Japão, Tintim significa
Pênis. Não sei se é verdade, escreva no comentário. Eu vi isso aí de um amigo meu que foi pra lá, não sei se é história de boteco, mas ele falou que lá no Japão, se você falar tim-tim, você tá ofendendo a galera. Cara, tem diversos exemplos, assim, de empresas que tiveram que substituir o nome da marca, da empresa como um todo, porque às vezes até o nome não comunica aquilo que a empresa quer comunicar naquele país que ela está expandindo. Então, não são raros esses casos em que essas adaptações têm que ser feitas. E é bem como tu colocou ali, né? Internacionalizar é se adaptar. A gente precisa ser uma espécie de camaleão, né? Porque a gente vai lidar com uma moeda diferente, com uma cultura diferente, com formas de direcionar para o nosso cliente de forma diferente. A tratativa que a gente vai fazer é diferente também, né? O nosso Customer Success tem que tratar clientes internacionais respeitando a cultura, o perfil daquele cliente, daquele país. Então, sim, é necessário a gente se adaptar e essas questões de regulações, né, também muitas vezes muda pra caramba. Que é um exemplo bem simples, mas que vai fazer entender. Hoje aqui no Brasil, quando você vai vender para uma empresa, pra ti indifere se o cara é um MEI ou se ele é uma empresa do lucro real. Né? Indiferente, você vai emitir tua nota e acabou. Porque fazendo Pix depois e pagando, ou pagando o boleto depois, tá tudo certo. Exato, exatamente. Estando em conformidade, né? Porque é extremamente importante a questão da conformidade aí, né? Mas dependendo do mercado que a gente vai estar vendendo, cara, o tipo do regime tributário do nosso cliente lá pode impactar diretamente no resultado da nossa venda. Porque tem situações, né? O que a gente está agora enfrentando aí, que vai acontecer nos próximos anos, mas a gente já está vendo a questão da reforma tributária aqui no Brasil, né? Onde a gente vai ter instaurado o regime de IVA, que é super comum na grande maioria dos outros países, né? Aqui da América Latina, na Europa é o VAT, né? Que é um imposto único, uma alíquota única. E tem determinados mercados em que o regime tributário do cliente, exemplo, se ele é do lucro presumido, se ele é do lucro real, simples, né? Existem diferentes obrigações tributárias. Então, para determinados países, o teu cliente está isento de fazer o recolhimento desse imposto. Né? Então, ele não vai ter que recolher o IVA. E vai recair sobre quem? Sobre o exportador. Então, o exportador tem que se registrar perante a autoridade tributária daquele país. Ou seja, tem que abrir o CNPJ lá, digamos assim? Você não constitui a empresa, mas você registra um número equivalente ao CNPJ, né? Para em determinado período de tempo você recolhe esse IVA do teu cliente, mas você que faz o pagamento. Então, só para mostrar como uma coisa que às vezes aqui para a gente é irrelevante. Não faz diferença hoje, porque não faz parte da nossa rotina empresarial, tributária, digamos assim, Exato. Né? Então, para outro país pode ter uma mudança bastante grande. Eu não sabia que quem paga é o exportador. Em determinados países, né? Não é uma regra, isso acontece porque também é extremamente importante a gente tratar esses tópicos de forma pontual e específica para cada país. Mas para cada país e para cada segmento também? Também. A natureza do que a gente está vendendo para aquele país também vai interferir na questão tributária, né? E então, assim, só para trazer um case de como isso pode realmente impactar no sucesso de uma venda para um outro mercado, né? E aí já fazendo gancho, já que a gente entrou nessa questão aí tributária, né, cara? Aproveite. Tu havia comentado antes aí da bitributação, né? O que é essa bitributação? Todo mundo aqui conhece o imposto de renda, né, no Brasil. E o imposto de renda está presente também em outros países, né? Ou então um imposto que seja equivalente ao imposto de renda. Então, quando a gente hoje faz um pagamento do Brasil para outro país, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer o recolhimento desse imposto, do equivalente ao imposto de renda. Só que o próprio nome já diz, né? O imposto é de renda. De quem que é a renda? É de quem está fazendo a venda. De quem está vendendo. Né? Só que eu já paguei aqui no Brasil. Então, quando acontece de eu pagar um imposto em um país e quem está me vendendo ter que pagar este mesmo imposto ou o equivalente, né, no outro país, é onde a gente chama essa bitributação. Então, para isso, os países fazem acordos entre si, justamente para evitar uma dupla tributação, né? Eu não ter que pagar um imposto que eu já tive retido em um outro país, ou eu ter uma redução de alíquota de retenção e também poder fazer uma utilização desse imposto que foi pago em um outro país, né? Então,
os países estabelecem entre si esses acordos bilaterais para evitar essa dupla tributação. E também é necessário uma preparação documental, né? Tem todo um processo para a gente colocar em prática, porque não adianta só ter o acordo, né? Tipo, eu sei que o Brasil tem acordo com esse país, mas se a gente não souber utilizar o acordo, de nada vale, tá? Então, entra um ponto bem importante agora também, uma outra pergunta agora. Galera, ele tá falando aqui, eu tô escrevendo, tô postando no Instagram, tô chamando vocês aqui. Tem uma pergunta bem interessante. Todo mundo, todas as empresas, todo perfil de empresa pode vender lá fora? Ou qual é o perfil ideal? Ou melhor, qual seria o cenário ideal de uma empresa chegar para você e falar, cara, eu quero vender lá fora, já fiz isso, tô pronto, quero que você me ajude. Qual seria o perfil ideal para você falar, cara, essa empresa é o ideal? Perfeito. E aí a gente entra pro quais são os requisitos, né? Perfeito. Cara, eu acho que assim, toda empresa ela tem capacidade de ser uma empresa global, né, de ter negócio com outros países, contanto que ela tenha se preparado para isso, né, ou então tenha uma solução que seja altamente adaptável, né, para atender as complexidades de outro mercado. Eu não gosto de dizer que tem um ponto específico, tá, Edson? Assim, de, poxa, essa solução é internacionalizável e essa não. Obviamente, se tu tem uma solução que atenda um problema que seja muito Brasil, por exemplo, as questões tributárias focadas somente em Brasil, pô, é difícil você conseguir levar isso para um outro mercado porque tua solução foi construída para atender um problema muito específico, sabe? Então tem alguns que são um pouco mais difíceis, algumas soluções são um pouco mais difíceis, mas eu acho que toda empresa tem potencial de ser uma empresa global, contanto que ela tenha maturidade para isso. E essa maturidade ela vai refletir tanto no lado da empresa como da solução, tá? Eu acho que são duas coisas que, a partir do momento que a gente observa que a empresa está madura, ou seja, ela entendeu que a internacionalização é da empresa como um todo, que a solução dela está madura, né? Que ela consegue se adaptar a uma localização, por exemplo, e essa localização o que significa? É a gente, de fato, conversar com a linguagem daquele mercado. Tipo, o português aqui do Brasil é diferente do português de Portugal. Se você vai tentar vender uma solução com o idioma português brasileiro para Portugal, não vai funcionar, cara. Esquece. Vai dar confusão nas palavras. Não, esquece. Tem um monte de palavra que tem significado diferente, o pessoal não entende, você não está conversando diretamente com o teu cliente. Então, se tua solução também não está preparada para atender aquele determinado mercado, você vai ter que remar muito mais, né? Ou vai ter muito mais desafios ali no meio do caminho. Então, eu acho que esse seria o ponto de falar, estou pronto para partir para uma expansão, é ter as duas coisas juntas, né? A maturidade da empresa e da solução que você pretende ofertar naquele mercado. E aí, trazendo, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma solução que realmente seja legal para aquele país, que tem estou maduro, pronto para ir para fora, digamos assim. E aí hoje a ITH, ele traz todo esse suporte, ou seja, ele é uma consultoria meio que personalizada. Isso. Todas as nossas soluções, elas são personalizadas, porque como eu comentei antes, varia de país para país, dependendo da natureza do serviço ou da tecnologia que você está vendendo, né? Então isso vai impactar sempre. Então a gente precisa fazer uma análise caso a caso, tá? Hoje no ITH a gente tem um mapeamento de oportunidades internacionais que é bem bacana, onde a gente auxilia a empresa a identificar se aquele país que ela está pensando em fazer o crescimento é um país que faz sentido, que ela vai ter mercado, parceiros, clientes, né? Então, para quem está em dúvida aí hoje de se a Alemanha, por exemplo, é um mercado que faz sentido para eu focar as minhas energias, né, despender esforços, investimentos da empresa, no ITH hoje a gente faz esse mapeamento de oportunidade justamente para a empresa identificar, pô, se eu chegar lá, com quem que eu posso contar, para onde eu posso crescer, essa região faz sentido, eu vou ter clientes, parceiros, né? Quais são as principais concorrências que eu vou enfrentar. Então é bem bacana porque dá já um norte para ou investir naquele caminho ou então, peraí, deixa eu buscar um outro que faça mais sentido, né? E para outro lado.
Bom, se você quiser deixar os seus contatos pra galera. Claro. Galera, como vocês perceberam aqui, o nosso podcast agora tá mais objetivo, mais curto, tem muita coisa. Mandem perguntas nos comentários, que eu passo pro Rodrigo, a gente pode marcar um segundo bate-papo, trazendo mais informações. Mas são 11 horas, a barriga tá roncando. Vocês estão assistindo à noite aí, mas agora a gente tá gravando aqui próximo do meio-dia, então a barriguinha tá doendo, já tá precisando da fome, né? Verdade. E aí eu quero, se quiser passar o teu contato, passar o Instagram, passar o site você já comentou, mas com certeza. Também, né? Esse é o endereço da nossa plataforma, né, que é app.techhub.international. O nosso site é techhub.international. A gente também está no LinkedIn, né, nas redes sociais também, @ITHTechHub. Podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer trocar uma ideia, falar um pouquinho mais sobre a expansão internacional da empresa, como a gente pode apoiar as empresas a conquistarem aí e realmente elevarem seus níveis de maturidade internacional, que esse é o nosso propósito, tá? E agora, pra gente encerrar, pra gente chegar no nosso final, eu sempre peço pro convidado deixar uma mensagem pra galera, né? Enfim, falar o que teu coraçãozinho tá mandando aí. Eu vejo que você é um cara que tem brilho nos olhos, que realmente você faz aquilo que você gosta. Então, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para a galera aí, porque o nosso público do Engenharia Podcast, nós temos uma gama muito grande do nosso público. Nós temos aquele que está pensando em o que estudar, o que vai fazer da vida. Nós temos aquele que está no meio da universidade pensando em desistir. Sim. Nós temos aquele que acabou de se formar, que acha que vai dominar o mundo. Nós temos aquele que já está no mercado de trabalho há um tempo e está meio, eu quero mudar de profissão. Ou seja, nós temos pessoas com muitas dores e as dores meio que são semelhantes. Sim. Então, aquilo que tá no teu coração, manda pra galera e uma mensagem pra gente fechar com chave de ouro, beleza? Perfeito, pra gente colocar cara. na câmera aí, pra gente mudar aqui pra ver a corte do Instagram. Aí. Então, cara, eu acho que é assim, Edson. Primeiro é a gente ter uma autorreflexão do que a gente quer alcançar, sempre respeitando as outras pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto principal, o respeito é essencial. E a gente precisa se dedicar, né? Tudo aquilo que a gente faz, eu acho que a gente deve fazer com paixão, com amor, com entrega e sempre fazer o nosso melhor, né? Eu acho que você escolher um caminho que você quer trilhar, que você quer seguir, é algo que não é fácil, né? Principalmente aí falando com os estudantes, né? Que vem aí um oceano de possibilidades. Realmente veja aquilo que vai te fazer feliz no teu dia a dia, porque isso vai ser resultado de você ser um excelente profissional ou ser um profissional mediano, né? E o mais importante é a gente saber que tudo que a gente faz tem alguém observando, cara. Pode parecer que não, mas sempre alguém está observando. Então, tudo que você fizer, faça da melhor forma possível, porque isso pode te abrir oportunidades lá na frente de caminhos que você nem imagina, tá? E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, um beijão pra dona Fátima aí que vai assistir depois, a gente planta tudo aquilo que a gente colhe, cara. Às vezes essa colheita ela pode demorar muito tempo. Minha mãe sempre me contou a história do bambu chinês. Que você planta o bambu chinês, até dar a primeira folhinha, cara, vão se passar 10 anos. Você vai plantar o bambu, vai olhar a terra e não vai ver fruto. A hora que ele começa a brotar, cara, ele brota com uma força incrível, né? Depois que o bambu cresce, ele não quebra, vive por anos e anos, né? Então eu acho que, assim, a gente também precisa aprender a ser paciente e acreditar naquilo que a gente está plantando, né? Muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de ser imediatista, de poxa, eu estou fazendo, eu quero agora. Às vezes agora não é o momento que aquilo tem que acontecer. Então, acredita no trabalho que você está fazendo, naquilo que tu está plantando, que com certeza a colheita vai vir lá na frente e quando ela vier vai vir muito boa. Então acho que esse aí é o principal recado aí. Uau, não preciso nem... Só tchau, galera, fechou? Rodrigo, gratidão mais uma vez, mas exatamente isso. Obrigado. Não vou falar em cima da tua fala, porque acho que esse final foi bem fantasticamente. Então agradeço a tua participação. Pra galera que não sabe, aqui o estúdio do Teimosia Studios aqui do Engenharia Podcast é no prédio da WTM, é no mesmo prédio onde fica a ITH também, ou ITH. Exato. Então a gente ficou fácil aqui, né, até... É só subir as escadas ali que a gente se encontra. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o ITH, sobre a WTM, também procure nas redes sociais, procure aqui no nosso site também. No nosso site lá no engenhariapodcast.com.br tem o link da WTM. O ITH não tem, mas vai estar no vídeo também aqui. Então procure, porque realmente
fazer as coisas sozinho é muito mais difícil, né? Ah, Bom, com certeza, cara. bom, Obrigado pelo convite gratidão pela aí. participação. E Obrigado, tá de portas abertas, tá? quando quiser vir, tiver alguma novidade que quiser trazer pra galera, quiser Pode contar, deixar. aí aproveita nossas redes aí pra gente fazer divulgação, beleza? Galera, forte abraço pra vocês. Espero Valeu, que vocês pessoal. tenham seguido. Compartilhe esse vídeo para que tenha certeza que talvez o teu vizinho pode estar pensando em vender para fora do Brasil aí e você tem um material rico aqui que vai dar um norte muito grande para ele. Com certeza. Galera, gratidão mais uma vez e deixa eu botar aqui, roda a vinheta. Quero trazer para vocês... Fala galera do Engenharia Podcast. Esse é o Way Nova, exatamente, esse portal de notícias